O semeador da Galileia. O rapaz passou de um lado para o outro um saco pesado de sementes que carregava. Desde cedo ele e seu pai estavam semeando o campo. Ele contava seus anos de vida pelas estações de plantio. Aquela já era a 14ª desde que começaram a andar. Filho, é hora de comer, venha! O filho saiu correndo ao encontro do pai, enquanto o pai já estava tirando o lanche da cesta. Tem bastante comida. Espero que seja suficiente para satisfazer sua fome, filho. Estou feliz por sermos lavradores. Ouvi dizer que o novo rabi conta uma história a respeito de plantações. Aquele que prega para multidões e se chama Jesus? Por que ele falaria algo a respeito de plantações, pai? E o que isso tem a ver com seguir a Deus? Na verdade, filho, parece que essas coisas têm mais em comum do que a maioria de nós podemos imaginar. Como eu dizia, alguns lavradores estavam semeando no campo próximo ao lago em que o rabi estava pregando. Ele pregava de dentro de um barco. De um barco, pai? Sim, filho, foi uma brilhante ideia. As pessoas estavam se aglomerando cada vez mais em volta dele, tentando escutá-lo. Para você ter uma noção, já estavam quase empurrando o mestre para dentro do lago. Então, Jesus subiu no barco. Quando ele entrou no barco, as pessoas pensavam que ele já estava indo embora, mas não. Ele só afastou um pouco o barco da margem. Depois, jogou a âncora ali perto no raso. Então, começou a ensinar a multidão. Olhando para o lavrador, ele pediu que as pessoas também olhassem para ele. Todos o observavam atentamente. O semeador semeava na encosta bem ao lado. O rabi falou sobre plantação, lavoura. Ele falou exatamente o que estamos fazendo agora. E quando o semeador levantava os braços, dava até para ver as sementes voando. Então o rabi disse: quando o semeador espalha as sementes, algumas caem pelo caminho. Em seguida, elas são pisadas e os pássaros também comem. Outras caem sobre as pedras e quando germinam, não conseguem crescer e acabam secando porque não tem água. Pai, parece que o rabi não conhece muito de agricultura. Nenhum lavrador tentaria plantar num terreno assim. Não, filho, escute. O rabi continuou dizendo: outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas algumas caíram em solo fértil. Essas cresceram e produziram uma grande colheita, 100 vezes mais do que foi plantado. Eu não entendi nada, pai. Eu também não, especialmente quando o rabi terminou a história dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Sabe de uma coisa, filho? Tenho pensado muito nessa história. E não acho que ele estava falando realmente somente sobre plantas e sementes. Penso que ele deveria estar falando sobre Deus. Então você acha que Deus é um lavrador, pai? Sim, o rabi disse que o reino de Deus é como um lavrador. Então, o que são as sementes? Eu penso que as sementes seja a palavra de Deus. Você quer dizer como a Torá? Sim. Você já percebeu que em todas as sinagogas tem rolo com as escrituras? Nós temos a palavra de Deus em todas as sinagogas. É como a semente. Veja essas sementes. Deus está preocupado com o lugar em que a semente será plantada. Ele a joga em todos os lugares. Mas isso não é desperdício, pai? É verdade, meu filho. Mas o semeador celestial joga as sementes mesmo assim, na esperança de que criem raízes e cresçam. E sabe o que mais? Ninguém sabe quantas sementes esse pequeno grão poderá produzir, não é? Agora imagine você quantas sementes poderão produzir a partir dessa semente. Pai, seria impossível contar. Mas pai, você acha que esse rabi sabe algo mais que não sabemos? Como assim, filho? Bem, o Senhor disse que ele conhece Deus muito mais que nós. Sim, filho. Penso que ele conhece Deus muito mais do que nós conhecemos. Com aquele diálogo que os dois tiveram sobre semente e sobre terreno, pai e filho ficaram olhando o campo que os aguardava para ser semeado. E não foi só isso, meus amigos. Eles também começaram a pensar na qualidade do solo que tinha acabado de receber as sementes da palavra. E aí, meus amigos, com essa história, o que você aprendeu? Eu aprendi que a gente precisa pesquisar mais. Se pedirmos sabedoria a Deus, Ele irá nos ajudar.
As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João, capítulo 6, versículo 63. A graça de Deus é demonstrada a nós pelo dom de sua palavra. Esses aqui são os nossos amigos que pararam um minutinho e escreveram pra gente. Ana Souza, Ayrton, Rafaela, Ana Júlia e o Honorato. Ele pede oração pelo avô dele. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa história de hoje. Aprendemos com ela que sem Ti não saberemos ser bons semeadores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios. Abençoe também aquelas pessoas que escreveram para a gente. Ajuda-os e salva-os para o Teu reino. Nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Jesus, muito obrigado por tudo. Aqui estou para agradecer.